Como eu disse, o assunto agora é Previdência Social aqui do Estado. O Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, o Ministério Público já começaram a assumir parte do ônus decorrente do déficit da Previdência Social de Sergipe. O ano de 2018 encerrou com um déficit, segundo o governo do Estado, de R$1 bilhão, dos quais mais de 70 milhões são oriundos dessas três instituições. Para tratar desse assunto, que é um assunto que interessa todo mundo, muita gente, estou recebendo aqui, o José Roberto, ele é José Roberto de Lima Andrade, é presidente do Sergipe Previdência. E ele explica, ele consegue detalhar, eu gosto muito quando estou conversando com ele, ou quando ouço ele em alguma entrevista, que ele consegue passar muito bem essa situação, porque a gente está o tempo todo falando, os aposentados, quando é que eu vou receber, os pensionistas, o que déficit é esse, como é que o governo vai fazer para conseguir tapar esse buraco, que já é muito antigo, né, José Roberto? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do programa. Na verdade, o que a gente chama de déficit da Previdência é a diferença entre o que o governo arrecada, porque a Previdência ela é paga com os recursos dos servidores e a parte patronal. Os servidores ativos? Os servidores ativos pagam 13% sobre sua remuneração e os inativos, aqueles que ganham acima dos R$ 5.700, pagam 13% sobre esse valor que exceder, mais a contribuição patronal. Né? Isso dá em torno de 60 milhões de arrecadação para uma folha que gira hoje em torno de 160 milhões. Então, essa diferença é o que nós chamamos de déficit, e na linguagem técnica da Previdência, o governo faz o aporte para pagar as aposentadorias. De 100 milhões, pensões, 100 milhões mês. Há cerca de 10, 20 anos, diziam o seguinte, precisariam de 2 ou 3 ativos pagando como é que está a situação hoje? A Previdência, e é bom, Ricardo, que as pessoas entendam o seguinte, as pessoas não contribuem para uma conta sua. Os ativos pagam os inativos. Esse é o modelo de Previdência Nacional, que é chamado de repartição. Não é? Há 10 anos atrás, por exemplo, nós tínhamos em torno de 2,5. Hoje nós temos em torno de 0,9, ou seja... Menos de 1? A quantidade de ativos ela é menor do que a quantidade de inativos nessa divisão. Sei. Então, e essa é uma tendência que tende a piorar, né? por vários fatores. Agora, Zé Roberto, a gente fala assim de aposentados e pensionistas, mas eles contribuíram no passado para poder usufruir. Exatamente, né? mas aí é que é importante a gente esclarecer. Na verdade, as pessoas contribuem para a massa de inativos. Por isso que o regime é de repartição. Então, e esse regime funcionou muito bem até os anos 90, quando nós tínhamos muito mais ativos do que inativos. Não é? E também, com o aumento da longevidade, os inativos passaram a viver muito mais tempo. E há uma questão também estrutural. Por exemplo, né, nós tínhamos cargos no Estado que hoje não tem mais. Motorista, faxineira, datilógrafo. Então, o Estado hoje, ele contrata menos pessoas em função da própria especificidade. Você falou esses funções. Cargos, mas a tecnologia também tem feito com que várias profissões desapareçam ou necessitem de menos profissionais. A exceção de saúde, educação e segurança pública, né, as demais funções do Estado, elas têm tido uma redução da quantidade de servidores. Ô Zé Roberto, agora então vamos lá, para a gente tentar fechar essa conta. Desde o ano passado que o governo tem enviado projetos para a Assembleia Legislativa para tentar resolver isso, mas não é algo a curto nem médio prazo, se eu não me engano. É algo mais distante. Quais são essas ações que o governo tem feito? Na verdade, desde 2017, o governo tem feito uma série de medidas para tentar ter uma convivência com o déficit que não seja explosivo. Nós instituímos a Previdência Complementar em 2017. Então, todos os servidores que entrarem no Estado de Sergipe e que receberem acima dos R$ 5.600, eles só vão receber pelo Sergipe Previdência R$ 5.600. Esse valor adicional vai ser uma previdência complementar, como existe nas empresas estatais hoje, de uma forma comum. Não é? O governo aprovou, no final do ano passado, uma regra mais rígida na concessão de pensões. Não é? Hoje, para alguém ser pensionista e receber durante toda a sua vida e receber 100% da pensão, ela tem que ter um conjunto de exigências. Né? Nós tínhamos antes uma legislação muito mais frouxa nesse sentido.
Então, alguém com 20 anos, por exemplo, que casasse com alguém com 80 anos, ela receberia a pensão dessa pessoa para o resto da vida, não é? Por mais 60 anos, pelo menos. Então, as pessoas têm que começar a entender o que é direito e o que é privilégio, né? Eu, particularmente, acredito que nós, a sociedade brasileira como um todo, muitas vezes gostamos dos privilégios que foram dados no passado, só que essa conta chegou para a minha geração, para a sua geração, para a geração dos meus filhos e talvez para a geração dos nossos netos. E eu acho que é o momento que a sociedade brasileira tem de começar a discutir de uma forma madura se nós, por exemplo, vamos continuar aceitando pessoas se aposentando com menos de 50 anos. Não é? Que é tudo isso que a gente tem discutido no âmbito nacional. No âmbito nacional, e eu acho que houve um erro no passado, recente, de não ser debatido com a sociedade. Eu acho que a sociedade tem que assumir. Não há uma conta sem um custo, não é? Então não há um benefício ou um privilégio. Somos quantos hoje aposentados e pensionistas no Estado? Em torno de 29 mil aposentados e 3 mil pensionistas. O John tem falado aqui, além dos privilégios que você citou também, existem os roubos. Isso ocorre, você como representante do Sergipe Previdência. Nós temos tentativas, sim, de burlar o sistema, principalmente na concessão de pensões. Não é? Então, o que nós temos é um controle muito rígido do processo de concessão de pensões, não é? E, inclusive, com a parceria que nós temos com a Deltap, quando nós observamos tentativas de fraude. Mas isso não, Ricardo, eu lhe digo que isso são em torno de 10 casos por ano, num universo de 32 mil pessoas. Agora, o processo de concessão de aposentadoria em Sergipe é um processo muito rigoroso, porque para alguém se aposentar, ele tem que ser, de certa forma, aprovado no Sergipe Previdência, que depois tem que ser revisado pela Procuradoria do Estado e que depois é enviado para o Tribunal de Contas que homologa essa aposentadoria. Então, é um rigor muito grande no processo de concessão. Para a gente encerrar a nossa entrevista, Roberto, muito boa e um assunto muito pertinente. Com os poderes agora que retornam com o pagamento dos seus aposentados e possíveis pensionistas, o governo e com o empréstimo dos royalties que o governo pegou também, vai dar para o calendário de pagamento dos aposentados ser regularizado? Esse é o objetivo do governo, né? O governador Belival Chagas, desde o ano passado, nós pagamos cerca de 45% dos aposentados e pensionistas dia 30, né? E todo o esforço que é feito pelo governo é de garantir essa periodicidade. Então, cerca de 45% dos aposentados e pensionistas recebem dia 30 e os demais entre o dia 10 e o dia 12, obedecendo a periodicidade. Então, é um esforço muito grande que o governo faz para honrar o pagamento das aposentadorias e pensões. Às vezes as pessoas ficam assustadas com o tamanho do déficit, mas eu queria aqui deixar as pessoas tranquilas, né, porque todo o esforço do governo é para honrar, em primeiro lugar, o pagamento do funcionalismo, seja ativo, seja inativo. Ok, nós conversamos aqui com o Zé Roberto, ele é diretor-presidente do Sergipe Previdência, falando sobre esse déficit que, só para a gente concluir, vai aumentar os 13% que o servidor paga? Tem esse projeto? Na verdade, o que o governo está aguardando é a reforma da Previdência que vai ocorrer em nível nacional. Em nível local, nós não vamos tomar nenhuma decisão que seja diferente dessa reforma. Então, o que a gente acredita é que aí, no mais tardar no primeiro trimestre, no primeiro quadrimestre, nós tenhamos uma nova configuração da Previdência, não em Sergipe, mas no Brasil. E aí nós vamos nos adequar a essa nova configuração. Nem mais rigoroso, nem menos rigoroso. Ok. Muito obrigado, Zé Roberto. Uma boa tarde para você.